Olá, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero muito que estejam bem. Estamos aqui reunidos para mais um dia do nosso devocional. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo de Mateus, vamos estudar o capítulo 27. E se você é novo por aqui, está chegando agora, nós iniciamos esse projeto lá no Instagram, nosso arroba é Momento com Deus Agora. Estamos estudando desde o início de Mateus, né? E depois eu dei continuidade aqui para o YouTube. Então, se você está chegando aqui agora e você quer acompanhar, você começa por lá e depois você vem para cá, tá? Eu sempre falo aqui que é muito importante que você tenha o seu momento com Deus, né? Que você não pare apenas aqui, que você apenas só me escute, mas que você realmente tenha a sua intimidade com o Senhor para que Deus possa falar com você. Deus sempre fala de maneira única conosco, né? De maneira individual. Então, é muito importante que você tenha o seu momento com o Senhor e que você sempre leia, né, o capítulo completo. Aqui eu sempre costumo ler uma partezinha, né, do capítulo para que o devocional não fique tão grande. Mas você pode iniciar, né, lendo o capítulo completo e pedindo a Deus para que Ele possa te revelar todas as coisas que Ele quer, né, para que você possa aprender muito e muito mais. Gente, hoje, na verdade, vamos fazer um devocional diferente, tá? Hoje eu vou ler o capítulo inteiro, 27, por quê? Porque aqui vai falar sobre a crucificação de Jesus, vai falar sobre o suicídio, né, de Judas, sobre a sepultura, a ressurreição, enfim. Aliás, a ressurreição é só amanhã no capítulo 28. Mas aqui tem vários versículos importantes que se eu cortar, né, para vocês, vai ficar incompleto e talvez vocês não vão entender. Então hoje, especialmente, nós vamos ler o capítulo 27 completo. Amém? Outra coisa também, deixa o seu curtir aqui no vídeo, comenta aqui embaixo, né, se o nosso devocional tem te ajudado, de que forma ele tem ajudado. Compartilhe a nossa mensagem com outras pessoas. Eu sempre falo, transborde na vida do outro para que Deus possa transbordar na sua. Não fique para você aquilo que você aprende, né? Faça valer a pena na vida de outra pessoa, plante sementes e se inscreva também aqui no nosso canal, tá? Tem um botãozinho aqui embaixo, você clica em cima dele, se inscreve e você ativa as notificações, porque sempre que eu postar vídeos aqui para vocês vão ser notificados. Lembrando, gente, que tudo isso não é para mim, é para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é bom, é relevante, que tem te ajudado para que ele possa mostrar para mais e mais pessoas. Amém? Então vamos lá, vamos estudar hoje o capítulo 27 de Mateus. Abra o seu coração, porque Deus tem muito a falar comigo e com você hoje. Amém? Só tomar aqui, gente, um golinho de água e a gente já vai começar. Bom, vamos lá. Capítulo 27 de Mateus, o suicídio de Judas. E chegando a manhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E, amarrando as mãos, o levaram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei traindo sangue inocente. E eles, porém, disseram: O que nos importa? Isso é contigo. Gente, em algumas Bíblias, a palavra arrependido vai estar como remorso, né? Na minha Bíblia está como arrependido, mas assim, tem uma coisa que eu quero explicar para vocês, né? Que há pouco tempo, estudando, foi que eu tive essa descoberta. O que é que acontece? Aqui a Bíblia fala, né, que Judas se arrependeu por ele ter vendido Jesus, né, por 30 moedas. Porém, o que acontece? Aqui, na verdade, não foi um arrependimento mesmo, né? Algumas Bíblias falam que foi remorso. E remorso é diferente de arrependimento. Por quê? O remorso é aquilo que a gente sente, né, na alma quando a gente faz alguma coisa de errado. Porém, pouco tempo depois, a gente retorna a fazer aquilo. Então, isso ali é um remorso. Arrependimento é quando realmente a gente se arrepende e a gente não volta nunca mais a fazer. Então, tem essa diferença, né? Aqui a Bíblia está falando que o Judas, ele se arrependeu, né, por ter vendido Jesus, mas que, na verdade, a maioria das Bíblias, né, falam que ele apenas teve um remorso, ou seja, ele apenas sentiu um remorso do que ele tinha feito, porque ele sabia que tinha feito com sangue inocente, mas a realidade mesmo é que isso ali não foi profundamente, né? Mas, enfim, vamos continuar. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Peguei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: O que nos importa? Olha só, gente, que, assim, cara de pau daquelas pessoas, né? Pessoas que eram mestres da lei, né? Pessoas que eram sacerdotes fazendo isso, sabendo que tinham condenado um inocente, né?
E mesmo depois de Judas ter falado para eles, né, e ter dito que ele fez por pura maldade, né, como ele falou que que Jesus era inocente, mesmo assim eles não quiseram saber, né? Continuando. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Ou seja, aqui tem uma lição, né, para mim e para você. Por quê? Olha só, Judas, ele seguiu Jesus, né, todo o percurso, né, desde quando Jesus começou a pregar. Ele sabia dos milagres, ele viu os milagres, ele sabia o quanto Jesus pregava, ele sabia do coração de Jesus, ele sabia que Jesus era uma pessoa genuína, uma pessoa pura, uma pessoa santa. Mas ainda assim ele não conhecia a Deus. Por quê? Porque no momento que ele fez tudo isso ali, que ele se arrependeu e foi se enforcar, ele não conhecia a Deus. Quando a gente conhece a Deus, né, a gente sabe que quando a gente se arrepende de verdade, Deus nos perdoa. Então, se ele realmente conhecesse a Jesus, né, da forma que era para conhecer, ele não teria de se enforcar. Ele sabia que era só chegar para Jesus, pedir perdão, né, do arrependimento ali contrito mesmo, e ele saberia que Jesus iria perdoá-lo. Mas, como a gente sabe também, né, que isso aconteceu para que pudesse ser consumado, né, a crucificação de Jesus. Então, tudo isso que aconteceu já era para acontecer mesmo, Jesus já sabia que iria acontecer, né? É tanto que, se Jesus quisesse, né, ter acabado com todas aquelas pessoas, né, naquele momento que ele foi ser entregue para aquelas pessoas, Jesus teria feito apenas com um estalar de dedos, né? Mas ele sabia do propósito dele, e ele também sabia que se qualquer coisa que ele fizesse não tivesse de acordo com a vontade do Pai, tudo iria por água abaixo, né? Então, a gente sabe que tudo isso aconteceu por permissão de Deus, né? E que Jesus suportou tudo isso para que hoje nós pudéssemos ser livres. Mas vamos lá continuar. Versículo 6. E os príncipes dos sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: Não é lícito metê-los no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo eles deliberado um conselho, compraram com elas o campo de um olheiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje campo de sangue. Então se realizou o que falava o profeta Jeremias, ou seja, lá no Antigo Testamento, né, quando veio os profetas para anunciar a vinda de Jesus. Tomaram as 30 moedas de prata, preço do que foi avaliado, que certos filhos de Israel avaliaram, e deram nos campos do olheiro, segundo o que o Senhor determinou. Jesus perante Pilatos, né? Versículo 11. E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou dizendo: És tu o rei dos judeus? E disse Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelo príncipe dos sacerdotes e pelos mestres da lei, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouve quando testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador ficou maravilhado. Por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinham então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus Cristo, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Ou seja, gente, aqui o governador daquela época, né, ele sabia que Jesus não tinha pecado. Ele sabia que não era para Jesus estar ali diante dele, né? Então ele tinha consciência de que Jesus era sim um homem santo, e ele também tinha consciência, né, que os mestres daquela época estavam com inveja de Jesus, né, por tudo que Jesus já havia feito, por todas as pessoas que tinham sido convertidas através de Jesus, por todas as pessoas que estavam sendo curadas por Jesus. Então eles tinham inveja, né, porque eles queriam a glória, né, eles conheciam a palavra, mas eles não eram praticantes da palavra, então eles queriam a glória de Deus para eles. Então eles ficaram sim com muita inveja, e por conta disso eles levaram, né, Jesus até o governador. Mas como a Bíblia mesmo fala, né, que o próprio governador sabia que era por inveja, né? Ele sabia que Jesus não era para estar ali, para ser condenado. Então, vamos continuar. Versículo 19. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: Não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Ou seja, a própria mulher de Pilatos, né, já tinha sido avisada em sonho que Jesus era um homem santo, né, não era um homem para estar ali no meio daquelas pessoas. Versículo 20. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse
Barrabás e matassem Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: Qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram eles todos: Sejam crucificado. O governador, porém, disse: Mas que mal este homem fez? E eles exclamavam mais ainda: Seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada foi útil, antes o tumulto só crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Eu estou inocente do sangue desse justo. Considerai isto. Gente, olha só, uma coisa assim muito importante, né, que aconteceu aqui. Primeiro, que ele era o governador daquela época, ou seja, ele tinha sim autoridade para simplesmente não obedecer àquelas pessoas, né? Então, se ele quisesse, por mais que ele tivesse vendo que as pessoas estavam alvoroçadas, querendo que Jesus fosse crucificado, ele vendo, né, que Jesus era inocente, ele jamais teria permitido. Então, aqui, na verdade, fala muito mais da covardia que ele teve com Jesus, né? Porque ele fala aqui que estava lavando as mãos diante daquela multidão para se justificar como um inocente, mas que na verdade ele não foi inocente coisa nenhuma, né? A gente percebe, né, pelo texto, que tudo isso aconteceu porque ele permitiu. Não importa se ele chegou a lavar as mãos na frente das pessoas e chegou a colocar a culpa, né, nas outras pessoas, falando que ele era inocente, que ele estava livre, mas ele não estava, né? Porque ele era o governador daquela época, então ele tinha sim o poder nas mãos, né? Mas vamos continuar. Como eu já falei aqui, né? A gente sabe que tudo isso aconteceu para que se fosse consumado e para que hoje nós tivéssemos a vida eterna. Vamos continuar. Versículo agora 25. E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Gente, olha só o que é que as pessoas estavam falando, né? Nem elas mesmas sabiam o que é que elas estavam dizendo. Que recaísse o sangue de Jesus sobre ela e sobre os filhos delas. E eu fico imaginando quantas vezes nós somos essas pessoas. Nós não sabemos o que falamos, muitas vezes a gente joga no mundo espiritual palavras de maldição, a gente fala e pede coisas a Deus que não tem nada a ver, e a gente nem sequer tem a capacidade de imaginar o quão santo Jesus é, o quão santo Deus é, e o quanto tudo tem poder, né? Porque aquelas pessoas não sabiam o que elas estavam fazendo. É por isso que quando Jesus morreu, ele pediu a Deus, né, que Deus perdoasse a humanidade, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. De fato, eles não sabiam, né? Vamos continuar. Versículo 26. Então soltou-lhes Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Gente, eu fico imaginando assim, você diante de um ladrão, né? Eu fico imaginando, hoje na tua cidade, com certeza deve ter alguém assim, muito criminosa, que talvez você conheça ou talvez não, mas não sei. Deve existir assim alguém que talvez marcou, né, a tua vida por ser uma pessoa ruim, uma pessoa que viveu presa a vida inteira, né, por ter cometido várias coisas. E eu fico imaginando Jesus ao lado de uma pessoa dessa. E toda a humanidade, todas as pessoas falando que era para soltar o ladrão e não soltar aquela pessoa justa que nunca te fez nada. Realmente nós precisamos muito da misericórdia de Deus, né? Realmente a gente precisa muito, porque nós não temos sabedoria, né? Nós não temos sabedoria para nada nessa vida, e que se muitas vezes não for a misericórdia de Deus na nossa vida, a gente não sabe nem o que é que vai comer amanhã, né? Porque tudo é Deus que provê pra gente, né? Se hoje você tem um trabalho, se hoje você tem sua casa, você hoje, sei lá, tem seus bens, pode ter certeza que tudo isso você está tendo porque Deus te permitiu que você tivesse, né? Então, eu fico muitas vezes, né, imaginando e pensando o quanto a gente é imaturo. A gente é muito imaturo. Mas ainda bem que Deus ele tem misericórdia de nós. Continuando. E logo, versículo 27, tá, gente? E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram-se junto dele toda a corte. E despindo, cobriram com uma capa, e tecendo uma coroa de espinho, puseram na cabeça, e em sua mão direita uma cana. Ou seja, gente, aqui, né, já começou a açoitarem Jesus, né? Eles colocaram aqui uma capa, né, que naquela época era uma capa que todos os reis usavam, né, uma capa de linho, assim, muito bonita, e eles colocaram sobre Jesus, colocaram também uma coroa de espinhos, né? E espinho, gente, aqui, quando a Bíblia fala, ela não vai assim citar explicitamente, mas a coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Jesus era de espinhos muito grandes, né? Eu já li um estudo sobre isso.
E eram espinhos muito grandes que eles colocaram sobre essa coroa, né, para que colocasse na cabeça de Jesus. E na mão direita, né, colocaram um pedaço de cana, que, como a gente sabe, né, todos os reis, eles têm aqueles cajados, eu até esqueci o nome que dá, né, e eles colocaram essa cana, e além de ter colocado essa cana, ainda ficaram batendo Jesus com a própria cana, né, justamente para zombar dele. E continuando. Ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, olha só o que eu falei, né, dizendo, salve o rei dos judeus, e cuspindo ele na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestindo suas vestes e o levaram para ser crucificado. Gente, olha só. Aqui em nenhum momento Jesus abriu a boca. Eu fico, meu Deus, como assim? Nós hoje não podemos nem... A gente não pode nem ver uma outra pessoa olhando pra gente de cara feia, que a gente já quer subir na cabeça daquela pessoa e quer matar. Imagina uma pessoa escarnecer de você, falar coisas mentirosas sobre você e você permanecer calado, igual Jesus ficou. Principalmente sendo cuspido, né? Da forma como ele foi. Realmente, o sofrimento de Jesus, ele não tem comparação. E nós não sabemos o tamanho do amor de Deus, nós não sabemos, porque se a gente soubesse, a gente não faria certas coisas, né? A gente teria um temor um pouco maior com Deus e pensaria muito mais antes de fazer qualquer outra coisa, né? Mas vamos continuar. O versículo agora é 32, tá? A crucificação. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem forçaram a levar a cruz. Ou seja, gente, aqui Jesus ele já estava de uma forma tão machucado que ele já não estava mais com forças, né, para levar aquela cruz tão pesada. Então, os soldados daquela época, né, viram uma pessoa na rua, pegaram aquela pessoa forçadamente e fizeram que ela levasse a cruz de Jesus para ajudá-lo, né, entre aspas, né. Versículo 33. Chegando ao lugar chamado Golgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Ou seja, gente, mais uma vez, né? Sempre a Bíblia fica citando aqui no Novo Testamento, né, sobre a questão do Antigo Testamento. Como eu falei para vocês, né, em uma outra pregação que a gente conversou outro dia, que antes da vinda de Jesus, né, vieram os profetas, onde as pessoas mataram os profetas, né? Mas ainda assim eles vieram para anunciar a vinda de Jesus. Repartiram entre si as vestes e sobre a minha túnica lançaram sorte. Ou seja, aqui eles estavam, né, pegando as vestes de Jesus e brincando, né, com elas, falando, quem vai ficar com a túnica, quem vai ficar com isso, com aquilo, né? Aqui eles estavam realmente brincando com a cara de Jesus naquele momento, né? Versículo 36. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Olha só, gente. Eles mesmos colocaram, né? Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com eles 2 salteadores. Salteadores significa ladrões. Um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, balançando a cabeça e dizendo, tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Gente, assim, aqui tem algo muito importante que nós precisamos observar. E é por isso que eu falo para vocês, né, que quando vocês lerem a palavra, vocês meditem nela, para que vocês possam entender. Olha só, aqui as pessoas estavam, né, além de estar zombando dele, de já ter batido nele, de ter colocado coroas de espinho, de ter colocado ele lá no madeiro, né, e ainda assim colocaram, dizendo que ele era o rei dos judeus. Então, todos que ficavam passando por ali, né, ficavam blasfemando contra ele, né, e dizendo que se ele foi capaz de destruir o templo, por que ele não saía dali, né? E aqui tem algo muito importante que nós precisamos observar, onde as pessoas falam assim, ó, salva-te a ti mesmo se tu és o Filho de Deus, ou seja, se tu és o Filho de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes quando a gente não sabe quem somos em Deus, o inimigo vai usar isso contra nós mesmos, né? E nós vamos acabar caindo. Se aqui Jesus ele não soubesse da sua verdadeira identidade, ele teria discutido com aquelas pessoas e acabado o propósito dele ali mesmo, né? E hoje a gente não teria salvação. Só Deus é quem sabe onde é que a gente poderia estar hoje.
Mas nós precisamos tomar cuidado, porque o inimigo ele vai usar sempre brechas. E toda vez que você deixar alguma brecha, ou que você não conhecer a palavra, ou que você não conhecer quem é você mesmo em Deus, ele vai te usar de alguma forma para que você faça algo de errado e você blasfeme contra Deus. Então, aqui Jesus ele sabia por tudo que ele estava passando, mas ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que no final tudo ia valer a pena. Ele sabia que ele não podia simplesmente deixar o propósito de lado depois de tudo que ele já havia passado. Ele sabia quem ele era em Deus. Então, da mesma forma somos nós. Nós precisamos realmente saber quem somos em Cristo. Amém? Versículo 41. Da mesma maneira, também fizeram os príncipes dos sacerdotes com os escribas, e os mestres da lei e fariseus escarnecendo dizia: salvou aos outros e a si mesmo não pode se salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e vamos crer nele. Confiou em Deus, então que ele livre agora se o ama. Porque disse: sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os ladrões que ele estavam e o mesmo lhe lançaram também em rosto os ladrões que com ele estavam crucificados. E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto é, Deus, por que me desamparastes? Gente, olha só. Até Jesus, por um momento, né, falou para Deus, né, que Deus tinha o abandonado. E quantas vezes nós somos assim também? E é porque nós nem somos santos como Jesus foi. Mas quantas vezes, né, nós estamos passando por algum problema, estamos passando por uma situação muito difícil e que Deus só tem o silêncio para nos dar, e na nossa cabeça a gente imagina que Ele não está fazendo nada. A gente imagina que Ele não está conosco, a gente pensa que tudo acabou e, enfim, nós achamos que Deus não está trabalhando na nossa causa, mas Ele está sim, né? E eu fico imaginando a agonia que Jesus estava naquele momento, né, para ele ter dito tudo isso e ter falado para Deus porque que ele o desamparou. Mas Deus estava ali conosco o tempo todo, né? Estava com ele o tempo inteiro. Mas Deus sabia, né, que ele precisava passar por aquilo para ter uma glória maior lá na frente. Então, da mesma forma somos nós. Nós temos desafios, nós temos todos os dias, ou às vezes por tempos, né, nós vivemos desertos. E tantas vezes nós imaginamos que Deus não está fazendo nada, mas que na verdade Ele está ali, Ele está trabalhando nos mínimos detalhes e está esperando apenas o momento certo para nos entregar. Então, que hoje nós possamos aumentar um pouco mais a nossa fé. E é óbvio, né, não nos culpar por certas coisas, porque se até o próprio Jesus, né, ele chegou para Deus falando e perguntando por que Deus tinha desamparado, quem dirá nós, né, que somos falhos na fé. Então, que Deus ele possa nos abençoar e possa aumentar a nossa fé para que nós possamos estar mais e mais firmados na rocha. Amém? Então, vamos continuar. Versículo 47. E alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: esse chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja. Só que, gente, aqui Deus não estava chamando por Elias, né? Ele estava falando Eli, Eli, lema sabachthani, né? Que, no caso aqui, ele estava falando orando em línguas, né? Mas aquelas pessoas não entendiam. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre e, pondo-o na cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vai vir livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Bom, gente, aqui é o momento, né, que Jesus ele morre mesmo. É onde ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? E aqui sim foi consumado, né, a nossa salvação eterna, né? Por causa desse sim que Jesus disse na cruz para Deus, é que hoje nós podemos ser perdoados, hoje nós temos o livre-arbítrio de chegar até Jesus. Hoje nós podemos orar de qualquer lugar do planeta, né? Nós somos livres, nós temos o livre-arbítrio para escolher o nosso caminho. E tudo por quê? Porque há muitos anos, né? Não sei nem quanto tempo atrás, Jesus ele fez isso por nós, né? Ele deu o seu sim por nós.
E nós realmente precisamos pensar nisso mesmo, sabe? Pensar nisso todos os dias em relação às nossas atitudes, o que é que a gente tem feito para que a gente possa honrar o que Deus fez por nós. Versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Gente, tem algo muito interessante que eu descobri recentemente estudando esse versículo, né? Porque até então eu ainda não tinha essa dimensão. E eu até anotei, né, para conversar com vocês sobre isso. Porque eu quero realmente falar sobre esse versículo 51, né, que é um versículo muito forte. Aqui, quando ele fala assim: eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. O que é que Jesus está querendo dizer aqui pra gente? Gente, naquela época, o véu do santuário, antes de Jesus, não era qualquer pessoa que podia se dirigir a Deus, que podia orar, que podia falar com Deus naquela época. Deus, ele habitava num templo que era construído por mãos humanas. Porém, por isso que depois de Jesus, ele falou que ele não habitava mais em templos construídos por mãos humanas, né? Ele agora passava a habitar dentro de nós. Porque nós nos tornamos o templo do Espírito Santo. É por isso que muitas vezes você vai ouvir, né, as pessoas falarem assim: você tem que se guardar, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Por quê? Porque no momento que Jesus se entregou ali na cruz, isso ali se tornou uma consumação, né? E eu vou falar para vocês, né? Eu até anotei aqui para que eu não pudesse esquecer de nada, né? Então, voltando, né? Como eu falei para vocês, que naquela época não era qualquer pessoa que poderia se dirigir até Deus, né? Era apenas um sacerdote que poderia se dirigir a Deus. Mas para que tudo isso pudesse acontecer e para que ele pudesse falar com Deus, existia todo um ritual, né? Por trás de tudo isso ali. Por quê? Porque Deus, ele é santo. Então, como Deus, ele é santo, nós, né? Pessoas carnais e pecadoras, nós não conseguíamos chegar até Deus, né? Porque não tem como, a glória de Deus é muito grande. Então, se aquelas pessoas elas fossem chegar a Deus de qualquer forma, elas nem suportavam, elas morriam na mesma hora, porque a glória de Deus é muito grande e Deus não habita com o pecado. Então, é por isso que naquela época tinha, né, todo esse ritual para poder chegar até Deus. Mas aí, continuando, né, o que eu falei para vocês, então, naquela época tinha uma arca, né? Uma arca da presença, que era onde Deus ficava. Essa arca tinha um tabernáculo, onde passava por vários lugares da purificação. O lugar do sacrifício, né? Para oferecer a Deus, para pagar o preço do pecado daquele tempo. E era apenas, como eu falei para vocês, o sacerdote que podia fazer isso, né? Ninguém mais. Nenhum tipo de rei, ninguém podia fazer isso. Ninguém podia entrar nesse templo. Depois ele passava, né, pelo candelabro, que naquela época significa iluminação. Depois ele entrava no Santo dos Santos, que era o lugar onde Deus habitava, né, onde tinha a glória de Deus. Porém, no momento que tudo isso ia acontecer, né, para que ele pudesse entrar ali dentro daquele templo, ele não podia estar com nenhum pecado, né? Então, os estudiosos falam que eles não podiam nem sequer dormir na noite anterior. Tinha que ter um preparo, né, para que eles pudessem entrar nesse templo. E eles nem podiam dormir na noite anterior, justamente para não ter sonhos pecaminosos, porque como eu falei para vocês, né, Deus, ele é santo. Então não tem como Deus habitar junto conosco, porque nós somos pecadores, né? É por isso que hoje, por isso que Jesus, ele é o nosso intercessor para Deus, né? As nossas orações, elas chegam para Deus diante de Jesus. É por isso que muitas vezes você vai ver as pessoas quando oram falar assim: ah, Pai, mas eu te peço pelo nome de Jesus. Por quê? Porque foi através do nome de Jesus, né, que nós conseguimos o acesso a Deus, né? Através dessa consumação é que hoje não se precisa mais de todos esses rituais para chegarem até Deus. E continuando, né, gente, o que eu falei para vocês, naquela época os sacerdotes, eles entravam amarrados pela cintura, entravam também com os sininhos,
porque se aquelas pessoas não ouvissem nenhum barulho, ninguém podia entrar lá, né, para tirar o sacerdote, porque se eles entrassem, eles morriam imediatamente, né, por conta do pecado, porque a glória de Deus estava lá dentro. Então, não tem como, né, não tem como a glória de Deus se apitar junto com o pecado. E para que aquele sacerdote pudesse sair de lá, né, ele teria que ser puxado, né? Então, aqui quando ele fala que o véu do templo se rasgou, o véu do templo é uma cortina enorme, né? E o sacerdote, ele só podia entrar ali diante da presença de Deus uma vez por ano, que era para pedir perdão pelos pecados da humanidade, né? Pelos pecados do povo daquela época. Quando Jesus ele entregou o Espírito e morreu, e o véu se rasgou, então não existia mais aquela separação, né? Agora nós não precisávamos mais de um sacerdote ou de qualquer outra pessoa para ir até Deus, para se comunicar com Deus e fazer as intervenções para pedir, né, por aquela humanidade. A partir do momento que Jesus ele foi morto na cruz, né, e que aquele véu se rasgou, se consumou. Então Jesus ele veio para abrir o caminho para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. A Bíblia fala, né, que pelo sacrifício de Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, que até então nós éramos apenas criaturas, né? Nós éramos criaturas criadas por Deus, mas nós não éramos ainda filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus no momento que Jesus disse o sim na cruz e se consumou. Tá? Então agora, gente, todo mundo, né, todas as pessoas que aceitam a Jesus, todas as pessoas que chegam com confiança a Jesus, todas as pessoas que têm o arrependimento do coração puro, né, são pessoas consideradas filhos de Deus. Automaticamente não, né, é uma forma de dizer. Mas a partir do momento que você se entrega para Jesus de verdade, você já se torna um filho de Deus, tá, gente? Então, como eu falei para vocês, né, que é muito sério as coisas de Deus. Toda vez assim que eu tô orando, que eu tô lendo, tem muitas coisas assim que Deus me mostra que eu me sinto uma formiga, sabe? Perto das coisas de Deus. Eu fico, como assim? Como assim, Deus? Como assim? Hoje nós temos, né, o Espírito Santo, que é o nosso intercessor. Nós temos o Espírito Santo, que é aquele que anda conosco, que é aquele que está ali, né, sempre disposto a nos ajudar. É o Espírito Santo quem nos dá a sabedoria, porque como eu já falei para vocês, né, nós não temos o acesso igual Jesus tem com Deus, né? Jesus, ele é o nosso intercessor e o Espírito Santo anda junto, né? Então é o Espírito Santo que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento. Todas as nossas orações, Jesus pega essas orações e ele traduz para Deus, né? Tudo que a gente quer, todas as nossas necessidades, né? E tantas vezes coisas que nós nem sabemos pedir, é o próprio Jesus, né, que vai lá e vai interceder para Deus para que nossas orações possam ser ouvidas. Então, graças ao que Jesus fez, né, é que hoje nós somos livres, hoje nós podemos falar com Deus a hora que a gente quiser, em qualquer lugar do planeta. Hoje nós temos acesso à Bíblia gratuitamente, seja ela no celular, seja ela na sua casa. E hoje, qualquer lugar que você for, você pode orar a palavra de Deus, você pode falar de Deus para as pessoas, né? Você não vai ser morto por isso, como a gente sabe que ainda assim tem alguns países, né, que são proibidos as orações, mas graças a Deus nós somos livres, né? E nós podemos orar a Deus a hora que a gente quiser e falar dele a hora que nós quisermos, né? Tudo isso porque ele nos amou, ele nos amou, ele nos amou e nos amou e nos trouxe Jesus, né, para que a gente pudéssemos ser livres de todo o pecado. Bom, gente, vamos continuar aqui. Versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este era o Filho de Deus. Ou seja, gente, todas aquelas pessoas, né, estavam ali julgando a Jesus, falando dele, cuspindo nele, né, passaram a acreditar depois que viram, né, realmente o que estava acontecendo quando Jesus morreu. Versículo 55. E estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Versículo 57. A sepultura de Jesus.
E vinda já à tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo fosse lhe dado. Ou seja, gente, aqui, né, esse José de Arimateia era uma pessoa muito influente da época, né, porque naquele tempo não era qualquer pessoa que chegava até o governador, né, não era tão simples assim, para que você pudesse falar com o governador. Então, se essa pessoa foi até ele, né, e conseguiu pedir o corpo de Jesus para ele, então significa que ele era sim uma pessoa muito influente daquela época, né? E por isso que o Pilatos ele deu a permissão para que o corpo de Jesus fosse levado. Continuando. Versículo 59. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas de fronte do sepulcro. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes do sacerdote e os fariseus em casa de Pilatos, dizendo: Senhor, lembra de que aquele enganador, vivendo, ainda disse: Depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E assim o último erro será pior do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: tende a guarda, ide, guardai-o como pedires. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Ou seja, gente, nem depois que Jesus morreu, essas pessoas, né, ficaram quietas, né? Para elas não foram suficientes, né? O que elas tinham feito. E para vocês verem, né, o poder que a inveja tem, né? Porque mesmo depois de ter matado Jesus, para vocês verem que eles acreditavam em Jesus, eles sabiam que Jesus era um filho de Deus. Porque se eles não soubessem, eles não estariam com medo. Eles não teriam ido pedir reforço a Pilatos, né, para que Pilatos colocassem vários guardas lá diante do sepulcro de Jesus, com medo das pessoas irem lá, né? Eles sabiam tanto que Jesus tinha poder e que realmente tinha se consumado o que Jesus havia falado durante tempos, que eles estavam com medo, né? Eles estavam com medo até mesmo do que poderia acontecer com eles. Então, eles foram, né, até o governador, pedindo que eles dessem reforço para colocar lá no sepulcro, para que Jesus não fugisse. Só que eles não entendiam, né, que a ressurreição que Jesus falava era da vida eterna, né, não era da vida carnal mais. Então, mesmo eles sabendo que Jesus era santo, né, nem por um momento eles deixaram Jesus em paz, né, ainda foram lá infernizar o governador, pedindo para que ele pudesse dar vários guardas, para que eles pudessem selar. Gente, olha só, naquela época, né, os sepulcros eram fechados com aquelas pedras enormes, né, pedras muito pesadas, e que não era qualquer pessoa que tinha condições de abrir aquilo ali, né. E além deles ter feito tudo isso, eles ainda passaram como se fosse uma cola, né, diante daquela pedra, para que aquela pedra ela realmente não fosse arrancada de forma nenhuma, né. Então, da mesma forma, muitas vezes, é na nossa vida, né, quantas vezes nós somos rodeadas, né, por pessoas invejosas e tantas vezes pessoas que nos prejudicam e que realmente, assim, mesmo depois de ver a nossa cabeça, ainda querem mais e mais e mais e mais, né? E é por isso que a gente tem que estar em constante oração para que Deus possa nos proteger, né? Tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas isso aí não acontece comigo, não pega em mim, porque maior é Deus. Realmente, maior é Deus, só que nós precisamos estar em oração, porque o inimigo, ele está ao nosso derredor todo o tempo. Então, no momento que ele vê alguma brecha, ele vai entrar. E se você não estiver vigiando, não estiver orando, vai acontecer as coisas com você, né? Lembra que Deus falou que no mundo nós vamos ter aflições, né? Mas que nós precisamos ter bom ânimo. Então, o próprio Deus já disse, né, o que é que poderia acontecer. E aqui mesmo na palavra de Deus, né, tudo isso se comprova a cada dia, né? Toda vez que a gente lê, toda vez que a gente estuda, a gente percebe cada vez mais que a palavra de Deus, ela é para o nosso dia a dia, ela é eficaz, ela é santa, sim, e que a cada dia que passa, nós temos menos dias aqui na Terra, né? A cada dia que passa é menos um para a gente. E
eu sempre me pergunto, né? Será que eu estou fazendo as coisas de acordo com o que Deus quer? Ou será que eu estou fazendo a minha própria vontade, né? Realmente nós temos que nos observar, né? Nós temos que nos observar. Porque Jesus, ele veio, ele trouxe vida em abundância para a gente. E será mesmo que nós temos aproveitado toda essa abundância? Muitas vezes, né? Nós carregamos fardos muito pesados e esquecemos da palavra de Deus, onde ele fala que leve ao fardo dele, né? Então, se hoje você está carregando um fardo que não é leve, então tenha certeza que esse fardo não é de Deus. Isso não significa que nós não vamos passar por provações, mas significa que passando pelas provações, estando com Deus, é diferente. A Bíblia diz que em Deus nós somos mais que vencedores, ou seja, aquela luta ou aquela batalha que hoje nós passamos, né? Que hoje nós estamos passando, ou que até já passamos antes, ou até mesmo aquelas que nós nem sabemos que ainda vamos entrar. Nós já vencemos, né? Porque Deus, ele falou isso pra gente, que nós somos muito mais que vencedores. Então, que hoje Deus, ele venha nos abençoar, que ele abra sempre os nossos olhos espirituais para entender a palavra, para que nós possamos ser boas pessoas por onde a gente passar, para que nós sejamos exemplos, e não exemplos de palavras, tá, gente? Porque exemplos de palavra é muito fácil. Nós precisamos ser pessoas verdadeiras mesmo, com atitudes, né? E com o coração puro. E sempre lembrando a você, né? Que Deus, ele conhece o seu coração. Então, se você é uma pessoa que gosta de fazer o mal, né? Gosta de estar bem diante das pessoas, Deus está vendo. Ele está vendo o seu coração, você não vai poder enganar ele, né? Então, que Deus, ele possa nos abençoar e que nós nunca nos esqueçamos, né? O que Jesus passou por nós, né? Todas as humilhações e todas as chicotadas, né, que levou, e tudo isso, né, que ele passou para que hoje a gente pudesse estar aqui, para que a gente pudesse ser livre, pudesse hoje dar testemunho, né, de tudo o que aconteceu. Que a nossa vida, ela realmente seja uma vida de testemunho, né? Seja uma vida de testemunho até a volta dele. Amém, gente? Então vamos orar? Querido Deus, muito obrigada por mais um dia. Obrigada porque através do Senhor hoje nós temos a liberdade de estar aqui, Pai. Quantas pessoas, Senhor, vivem ainda presas, vivem aí, Senhor, te buscando escondida porque não podem, né? Não podem colocar a fé delas para fora. Mas nós fomos privilegiados, Deus, porque hoje nós podemos estar aqui, nós podemos orar a hora que a gente quiser, nós podemos te ouvir a hora que a gente quiser, nós podemos estar do outro lado do planeta, que nós temos acesso a ti. E tudo isso, Pai, porque tu entregou o teu filho há muito tempo para que ele pudesse morrer naquela cruz, para que hoje a gente pudesse ter essa comunhão contigo. Então eu te peço, Senhor, que nos dê um coração sábio, que o Senhor abençoe a nossa vida cada dia mais, que todos os dias a nossa vida ela possa ser de testemunha para o Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa todos os nossos projetos, abençoa, Pai, a nossa mente, para que o inimigo não venha usá-la e nos interrogue, falando que nós não somos teus filhos. Eu oro, Senhor, e eu te peço para que abra os olhos espirituais das pessoas que ainda dormem. Eu te peço que o Senhor coloque um caminho de luz para todas as pessoas, Pai, que nesse momento estão perdidas no mundo, estão andando na escuridão. Eu creio no teu poder e eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na nossa vida, hoje, amanhã e para sempre, Pai. É o que eu te peço pelo nome de Jesus. Amém. Bom, gente, esse foi o nosso devocional. Eu espero que você tenha gostado, que ele tenha abençoado a sua vida. Te peço que você deixe seu like aqui no vídeo, que você compartilhe essa mensagem, comenta se a mensagem te ajudou de alguma forma. Eu tenho certeza que você transbordando na vida do outro, Deus também vai transformar na sua. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se Deus quiser, amanhã a gente está de volta. Amém?